Felipe Coutinho, reforços, permanência de Rafael Paiva e o início da 15ª rodada de Campeonato Brasileiro. São esses os principais assuntos deste Acorda Vascão de sábado para você, torcedor vascaíno. Um vídeo que já chega muito movimentado, com muitas novidades e muita informação. A gente vai trazer informações importantes sobre esse caso Coutinho, até porque, torcedor vascaíno, de fato há uma grande dúvida no meio da torcida sobre qual será o futuro do jogador. Será que o Coutinho vem de fato para o Vasco da Gama? Ou essa novela do retorno do Cria já morreu? Sobre reforços, qual será a postura do Vasco da Gama no mercado? Tem nome chegando ou é apenas o Coutinho e ponto? Souza e Teixeira também virão? O o ponta Emerson Rodrigues, colombiano, vai ser de fato um reforço do Vasco da Gama? Tem zagueiro chegando na colina histórica? Vamos falar também sobre isso, falar sobre o futuro do técnico Rafael Paiva, pois ontem Pedrinho, durante a entrevista coletiva, trouxe informações importantíssimas sobre a permanência ou a saída do treinador. Então, assim, o que eu venho te falar no início deste vídeo é que pode ficar tranquilo e fique, acima de tudo, até o final, pois será aí um Acorda Vascão de muita informação, muita novidade e muita notícia importantíssima que você, é claro, não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui agora, aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós queremos aqui também te agradecer, pois chegamos ontem à noite à marca dos 134 mil inscritos. Muito obrigado mesmo por toda a ajuda, todo o apoio que vocês sempre dão aqui ao nosso canal. Eu agradeço sempre a Deus, porque se não fosse por ele, jamais teríamos conseguido chegar a esse número tão marcante para a nossa vida, para a minha vida aqui, Lucas, como canal, mas também se não fosse por cada um aí de vocês. Cada like, cada curtida, cada inscrição que você deixa no canal, tudo isso ajuda muito o nosso crescimento. Então, se não fosse por você aí do outro lado, né, também não chegaríamos a essa marca muito importante. Então, muito obrigado. E agora vamos em busca desses 135 mil. Eu conto muito com a ajuda e o apoio de todos vocês. Show, Vascão? Porém, vambora, se inscreva, compartilhe, mas vamos curtir esse vídeo, vamos falar sobre esse nosso Vasco da Gama, né? Porque, meu amigo torcedor, ontem foi um dia agitado no CT Moacir Barbosa, como está aparecendo aí na imagem a vocês. O Vasco da Gama ontem voltou ao CT Moacir Barbosa, enfrentou a equipe do Fortaleza na quarta-feira às 8 horas da noite, venceu a partida pelo placar de 2-0, uma partidaça, inclusive do Vasco. É importante a gente pontuar aqui, né, neste Acorda Vascão. O Vasco venceu muito bem a equipe do Fortaleza. Eu sei que pode parecer um jogo tranquilo, um jogo fácil, mas o Vasco enfrentou um grande adversário, que há poucas rodadas atrás o Vasco da Gama via esse adversário vencendo o Palmeiras pelo placar de 3-0 dentro da Arena Castelão. E o Vasco conseguiu fazer um jogo tranquilo contra esse adversário. E não por um demérito do Vasco, não, mas por um mérito do Vasco, por um mérito do Rafael Paiva, por um mérito do elenco, que conseguiu vencer e ser superior a um adversário tão qualificado como a equipe nordestina. O Vasco vence quarta-feira a equipe do Fortaleza, teve folga na quinta e ontem sexta, né, foi ao CT Moacir Barbosa realizar a primeira atividade após esse confronto da última quarta. E hoje, sábado, será o segundo e último dia de treino no CT Moacir Barbosa, pois amanhã o Vasco da Gama enfrentará a equipe do Internacional às 6 horas da tarde, lá no estádio Beira-Rio. Uma pressão, uma panela de pressão estará aí Porto Alegre, né? Será o jogo de reabertura do estádio Beira-Rio, então vocês já imaginem como vai estar o estádio. Mas enfim, a gente torce que o Vasco consiga fazer um bom jogo e ao menos conseguir pontuar dentro do Beira-Rio. E é claro, isso passa muito pelo trabalho de campo do técnico Rafael Paiva, e é um trabalho muito bom, inclusive. A gente pode contestar, assim, o fato do Rafael Paiva ser um técnico que antes do Vasco da Gama jamais havia treinado uma equipe profissional. Mas é difícil a gente hoje contestar o trabalho dele à frente do Vasco da Gama exatamente pela qualidade do trabalho do técnico Rafael Paiva. É um trabalho, assim,
que é difícil a gente pontuar algo negativo. Nessa segunda passagem pelo Vasco, né, ele que já teve 2 passagens no ano, uma após a demissão do Ramon Dias, ou o pedido de demissão do Ramon, enfim, e outra agora após a saída do técnico Álvaro Pacheco. E as 2 fases de trabalho do Rafael Paiva foram muito boas e demonstram que sim, o Paiva tem uma ideia de jogo, o Paiva tem um trabalho desenvolvido e o Paiva é alguém que pontua no Vasco. Dos 14 jogos, dos 14 pontos que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro, 10 foram do Rafael Paiva. Paiva venceu equipes como Fortaleza, como Vitória, como São Paulo, conseguiu passar da própria equipe do Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil. Então, assim, o que a gente pode contestar hoje o trabalho do técnico Rafael Paiva? E ontem foi uma questão abordada durante a entrevista coletiva. Então a gente já usa esse gancho para trazer aí as palavras do Pedrinho a você. O que o Pedrinho acha do Rafael Paiva? E o Paiva será efetivado ou não será efetivado como novo técnico do Vasco da Gama? Elas precisam ouvir uma posição. O Paiva vai estar efetivado. O Paiva, cara, a gente acompanha o dia a dia. Com paralelo a isso, a gente conversa, entrevistas, temos entrevistas com alguns treinadores, né? Isso é óbvio, mas eu também acompanho o dia a dia do Paiva e a evolução que a gente tem. Nós tivemos uma evolução nítida de comportamento da equipe, nítida de comportamento. Eu não preciso usar a palavra efetivado para que daqui a pouco a gente tenha, de repente, um desequilíbrio dentro da competição, e aí eu tiro o Paiva, e aí as pessoas vão falar, falou que efetivou e agora tira. Eu não preciso, eu acompanho o dia a dia do Marcelo, do Paiva, tenho muita tranquilidade para avaliar, o passo a passo, para a gente tomar as melhores decisões. Com relação ainda... Então, meu amigo torcedor vascaíno, foi como vocês viram aí. Pedrinho fala um pouquinho, né, brevemente, inclusive, sobre a questão do Paiva, mas revela que até o momento não efetivará o treinador. A informação que a gente tem é que realmente Pedrinho pensa para o Vasco um nome maior. Um nome assim, desculpe até pelo português, de fato mais grande. Entre aspas, mais grande mesmo, essa é a palavra. Com mais carcaça, mais bagagem para suportar essa pressão que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E até por isso ele ainda não efetivou o Paiva e nem trouxe o treinador. Porque é difícil Pedrinho ir ao mercado trazer um treinador diante de desempenho tão bom hoje, né? Do Rafael Paiva. Então, vai levando, vai deixando o Paiva sob comando. Amanhã é ele contra a equipe do Internacional no Beira-Rio. Se vencer o Inter no Beira-Rio, será o Paiva aqui no jogo que estará acontecendo no meio da semana que vem contra a equipe do Corinthians, dentro de São Januário. Então, deixa o Paiva e vamos ver o que irá acontecer. E esse jogo contra a equipe do Internacional amanhã é um jogo muito importante. A gente vai deixar mais para trocar a ideia sobre essa partida de uma forma mais a fundo, sobre essa 15ª rodada pela parte da tarde. Mas é um jogo que, se a gente olhar para a tabela de classificação, poderá colocar o Vasco da Gama até mesmo dentro da zona de classificação da Copa Comebol Sul-Americana. O Vasco hoje tem os seus 14 pontos no campeonato, está exatamente na 14ª colocação, e a gente vê um Criciúma na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 16 pontos, a 2 pontos à frente apenas do Vasco. O Vasco vencendo, ele vai a 17, e poderá, dependendo, é claro, dos resultados de Criciúma e Juventude, ultrapassar essas 2 equipes e terminar a rodada na 12ª colocação com 17 pontos, dependendo de outros resultados também, a 5 pontos da zona do rebaixamento e, dependendo dos resultados da parte de cima, a 5 pontos também do G6. Então é uma rodada de mediação para mim, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É uma rodada que poderá colocar o Vasco longe da zona e perto do G6. Colocar o Vasco naquela zona do meio da tabela do Campeonato Brasileiro, que é uma zona que você tá uma pontuação legal de distância para o Z4 e tá uma pontuação que dá para sonhar com o G6, uma pré-Libertadores, e te dá a segurança e a garantia de uma Sul-Americana. E é nisso que o Vasco da Gama tem que brigar. E é nisso que o Vasco da Gama tem que se basear. Olhar para essa zona do 12º ao 7º colocado e sempre pensar em estar nela. Porque estando nessa zona, o Vasco não olha muito para a parte de baixo e mira mais para a parte de cima. Então esse jogo de amanhã é um jogo difícil pra caramba, é um jogo complicado pra caramba por vários aspectos, vários setores, mas é um jogo que, dependendo do resultado, poderá fazer com que o Vasco consiga sonhar com outras coisas para a temporada de 2024. Mas é claro, não é por um jogo que a gente vai basear a temporada. E o Vasco entende também internamente que vai precisar reforçar o seu elenco, isso é nítido. E não é apenas uma dependência de Coutinho. Coutinho virá? Sim. Felipe Coutinho vem vestir a camisa do Vasco da Gama. A gente vai deixar para falar sobre o Coutinho no final.
mas outros reforços também virão. E o Vasco da Gama entende internamente, isso daqui não é uma opinião, é uma informação. O Vasco da Gama entende a necessidade de reforçar, o que é muito bom, e principalmente de uma correção de rota. O Vasco internamente ele entende que há necessidade de fazer uma correção de rota do seu elenco. O que isso significa? Talvez tirar jogadores, rescindir contratos, emprestar atletas e trazer novos nomes. Dar uma revitalização a esse elenco. Nomes como Cleiton, Galdamez, Rossi, Serginho, são nomes fortes nesta lista de dispensa para essa janela do meio do ano. E se peças vão sair, peças, meu amigo torcedor, vão chegar. E o Vasco tem os seus focos. A gente vai falar isso já já, mas antes, é importante vocês darem uma olhada nas palavras de Pedrinho, porque na entrevista coletiva de ontem ele contextualiza muito bem também essa situação. Ao ser questionado sobre como o Vasco da Gama iria agir no mercado, ele traz essa resposta, que a gente passa aí na imagem a vocês agora. Com relação à questão financeira, porque o que foi passado para o torcedor, como eu falo muito a palavra bravata, a irresponsabilidade, porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente assina e por aquilo que a gente fala. Como existiu uma fala muito irresponsável, mas criou um cenário de imaginação no torcedor que não é compatível com a realidade. Então, a perspectiva que o torcedor coloca, obviamente, em cima do que foi dito, é muito grande. Só que, assim, irresponsabilidade é uma palavra que não faz parte da minha conduta profissional. Então, para ajudar na resposta do Marcelo, nós vamos ser responsáveis. E o torcedor não tem que ficar chateado comigo, porque eu estou falando a verdade, porque eu poderia chegar aqui e contar um monte de mentira para o torcedor e não cumprir. E passar batido como diversas vezes passou. E não é isso que vai acontecer. Então, assim, as posições, o Marcelo, obviamente, não vai falar em respeito aos atletas, mas com relação à questão financeira, nós vamos ser responsáveis. Ponto. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Algo muito legal que o Pedrinho até fala. Ontem, inclusive, eu aplaudo de verdade, assim, né? Toda a entrevista coletiva do Pedrinho e do Marcelo Santana, pois foi uma entrevista coletiva muito esclarecedora sobre o futuro do Vasco da Gama em si. E durante, né, essa fala do Pedrinho, ele fala realmente algo muito legal, que é a falta de bravata que terá durante o período de sua gestão. E até muito engraçado, porque o torcedor vascaíno, no momento em que o Vasco se transformou em uma SAF, uma das grandes coisas importantes para essa parte da torcida do Vasco que quis essa transformação, e eu me incluo nessa parte, de transformar o Vasco em um modelo associativo, em um modelo da sociedade anônima do futebol, foi a importância que teria do Vasco para o seu torcedor de não ir mais a favor de bravatas. Ser um Vasco sem mentira, um Vasco que joga aberto, um Vasco que busca uma reconstrução financeira, um Vasco que busca grandes coisas. Mas infelizmente o que a gente mais viu no Vasco durante todo esse período de SAF foi a permanência de bravatas e até o aumento de bravatas. E infelizmente a falta de um planejamento financeiro. A gente viu o Vasco da Gama ele deixando de ir a favor desse planejamento financeiro, fazendo loucuras financeiras, comprando jogadores sem dinheiro para comprar, se comprometendo a pagar coisas que não tinham condições de pagar. A gente trouxe informações ontem de uma dívida que o Vasco tem de 15 milhões de reais para uma consultoria. O Vasco deve, meu amigo torcedor, empresa, há pouco tempo devia, pelo menos, que fez a reforma do escritório na Barra da Tijuca da Vasco da Gama SAF. O Vasco estava devendo e deve ainda luvas a empresários. Então, assim, esse papo de que o Vasco estava em dia, de que a SAF trouxe uma profissionalização, uma saúde financeira, é bravata, é mentira. E o Pedrinho revela, acima de tudo, durante, né, esse questionamento sobre reforço, que o Vasco vai operar na janela, mas vai operar com responsabilidade e sem bravatas. E é aí que a gente entra num ponto que o Marcelo Teixeira até abrange, que o Vasco vai atuar. E durante as palavras de Marcelo Teixeira, ele revela algo muito importante sobre as carências dentro do elenco. Ele até diz, eu não vou me comprometer aqui e falar quais peças o Vasco vai trazer. Mas ele deixa muito bem claro que o Vasco hoje é uma equipe que carece de jogadores para o seu sistema defensivo. E é um assunto que a gente traz à tona a vocês após as palavras de Marcelo Santana. Vamos lá, então essa questão de posição, assim, o torcedor que acompanha no dia a dia dá para perceber quais são as necessidades. Por exemplo, eu sempre gostei de usar atletas da divisão de base, sempre estimulei os treinadores, nunca perguntei uma escalação de time, mas sempre sinalizei para todos os profissionais com que eu trabalhei que se for 50% de chance para cada, utilize sempre o mais jovem. Se for 51-49, pode usar o que você tem a preferência. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode depositar a responsabilidade
nos garotos mais jovens, embora alguns tenham a capacidade de corresponder. Então vamos lá, na linha de defesa a gente teve o João com uma lesão recente, previsão inicial de 6 a 8 semanas. Então de zagueiros adultos, a gente tem o Maicon, o Rojas e o Léo. Porque você fica com o Luiz e o Lianco, que são 2 jovens, como Lincoln, como as alternativas. Então, não. Tô decorando ainda o nome, gente. É muita gente no clube. Não, eu falo de verdade, porque é muita gente para ir sair decorando o nome. Tu não entendeu onde é? Entendi agora o zagueiro. Mas são 3 zagueiros adultos que a gente tem. Então, se a gente tiver uma oportunidade de trazer um zagueiro que complemente com qualidade. Assim, ó, Vasco tá atrás de Leão. Então, a gente tem algumas situações que você fica mais evidente onde está a necessidade. Se o clube hoje negocia com uma oportunidade com o Coutinho, isso é um indicativo de uma posição onde a gente tem uma necessidade. E fora isso, a verdade do futebol é o campo. Se o jogador demonstra de maneira clara para a gente que ele está pronto, que ele está preparado para a situação, esse ajuste de elenco você adapta também. Às vezes um garoto que você julga que tem 18, 19 anos, ele esperaria talvez 6 meses ou 1 ano para ter uma sequência. A partir do momento que ele tem a oportunidade, ele se firma e você refaz o seu planejamento. Então, até citar a posição fica uma coisa complicada por causa disso. Então, às vezes a gente cita uma posição, o atleta vai, corresponde, a gente muda o planejamento e depois você passa aí 15 dias, 1 mês me cobrando. Aí aquela posição que você falou, e aquela posição que você falou. Então, a gente prefere ter esse cuidado. Mas analisando o elenco, como esse exemplo que eu dei, eu acho que fica perceptível dos setores que a gente entende que precisa se qualificar. Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Marcelo Santana revela que o Vasco da Gama hoje é uma equipe que carece defensivamente. É importante falar que o Vasco vai trazer esse zagueiro, tá? Tem 2 nomes muito fortes hoje na mesa do Vasco, que é o nome do zagueiro André Ramalho, um atleta que a gente vem comentando a vocês já há algum tempinho, zagueiro do PSV, que teve seu contrato encerrado agora no meio do ano. E até o momento ele ainda não fechou uma renovação contratual com o PSV. E também busca aí um futuro, e esse futuro poderá ser no Vasco, porque o Vasco fez sondagens por esse jogador. E além do André Ramalho, temos também o nome do Dorian, que é um nome que tem muita força internamente, o nome que o Vasco da Gama buscou. Nessas últimas horas a gente chegou até a ter informação que o Dorian é uma equipe que estaria muito perto de fechar com o Atlas do futebol mexicano, o clube do México, mas é um nome que o Vasco da Gama também sondou. A expectativa entre Dorian e André Ramalho é que realmente nesse momento o André Ramalho seja um nome mais próximo, tá? Do Vasco da Gama do que o próprio Dorian, por conta dessa aproximação do Dorian nessas últimas horas com o Atlas do México. A expectativa é grande, inclusive, para que o zagueiro que vestiu a camisa do Botafogo reforce o Atlas. Então o André Ramalho sai na frente, mas isso é tudo indicativo de que o Vasco está no mercado à procura do zagueiro. Ontem até mesmo o próprio Edmundo, ele em uma live, ele fala muita coisa, ele fala do Cleiton, que é um nome que está muito próximo de deixar o Vasco, aspas do próprio Edmundo, e também revela, né, sobre o fato do zagueiro. Ele diz, tem zagueiro chegando e zagueiro bom. Então assim, realmente é baita de um indicativo, diante até dessa aproximação do Edmundo com a gestão do Pedrinho pela amizade, que eles sempre cultivaram fora das 4 linhas, e que em breve esse zagueiro chegará. O certo é, as falas confirmam que o reforço vai chegar. É Coutinho, é Souza, é Teixeira, é o zagueiro e é o Emerson Martins, que o próprio Pedrinho também fala durante a entrevista coletiva. Mas é claro, a grande dúvida gira ao entorno de Coutinho. E aí, o Cria vai retornar ou não vai retornar? E o Coutinho fala exatamente, aliás, e o Pedrinho fala exatamente sobre isso. Em participação, à coletiva de ontem, lá em São Januário. Então a gente traz aí as aspas de Pedrinho sobre esse retorno do Coutinho e a espera ansiosa da torcida Cruz Maltina. O Coutinho, eu vou até tomar liberdade, porque sou eu que estou tocando esse assunto desde o início. Não é uma negociação simples, como as pessoas pensam e falam. O Coutinho tem que, obviamente, perder o vínculo com o clube do Catar e, por empréstimo, também se desvincular por 1 ano
do Aston Villa para que as coisas aconteçam. As propostas e os ajustes, eles são feitos de ambas as partes. É lógico que todo mundo está muito ansioso, inclusive eu, para que isso aconteça o mais rápido possível. A gente espera e confia muito que o final vai ser feliz, mas essa burocracia ela é chata e demorada e não é culpa de ninguém, faz parte do processo, porque são muitos aspectos que têm que ser resolvidos. Mas é óbvio que é o objetivo principal da gestão. Com relação, acho que para o Coutinho, é uma transação demorada, gente. Complicada, não é fácil. Assim, são muitos ajustes. A gente manda para lá, os representantes do Coutinho mandam para cá, a gente vai arrumando, vai tentando ajeitar para que isso aconteça. A gente está falando de uma grande referência esportiva. Então, assim, o esforço é enorme que o Coutinho fez e o esforço é enorme que eu estou fazendo para que isso aconteça. O que a gente mais quer é que termine logo e com um final feliz. Com relação ao Alex e o Souza, eu já tinha falado isso, dependendo de como termine, independe, né, de como termine com a contratação do Coutinho, que é o que a gente acredita muito, que é o que vai acontecer, ou não, eu passo, obviamente, para vocês sobre a contratação do Souza e do Alex. O Emerson, eu só falo que está fechado quando a tinta estiver no papel, mas está... Caminhada é uma Você palavra... É o presidente, né? Não, Então... não, porque a gente vê tantas coisas, né? Assim, tá fechado. Aí a gente viu o episódio que aconteceu recentemente. Então, assim, mas tá correndo. Na velocidade 20. No 2 do Zap. 25 para já consideração de alta intensidade. Fica melhor. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, tá animado com o retorno do Cria? Queria que o quanto antes esse jogador voltasse para a colina histórica, né? Mas está chegando, fica calmo que em breve esse anúncio vai acontecer. E agora a gente fica por aqui, né? A gente fica com esse Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sábado, de muita informação, muita novidade, logo na manhã deste dia 6 de julho. Já já estamos de volta com mais novidades, mais notícias, um Fala Gigante que promete também muito, e a gente conta com o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso canal e, como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.